Olá, estudante do 8º ano. Seja bem-vindo a mais uma aula daquela disciplina que você ama, a matemática. Hoje nós vamos falar de divisão em partes proporcionais e a regra de 3 composta, que nós já estávamos vendo na nossa aula anterior. Aliás, naquela aula anterior, antes do problematizando, certo? Então, dando continuidade àquele conteúdo, hoje iremos fazer mais problemas da regra de 3 composta e também vamos falar aí da divisão em partes proporcionais. O que é isso? Você vai descobrir daqui a pouco. E para a aula de hoje você vai precisar de um caderno ou uma folha para anotação, um lápis e a borracha. E se você tiver aí uma calculadora para te ajudar naquela hora dos cálculos um pouco mais difíceis, mais complexos, é bom deixá-la por perto aí já, né? E os objetivos da nossa aula hoje, então, são compreender a divisão em partes diretamente e inversamente proporcionais, relembrar e resolver problemas sobre a regra de 3 composta. Bom, divisão em partes proporcionais. Aqui nós vamos falar um pouco da divisão mesmo. Só que como que acontece essa divisão em partes proporcionais? Então eu trouxe aqui um probleminha já para a gente pensar em cima dele. A quantia de R$ 1.280 deverá ser dividida entre 3 pessoas. Quanto receberá cada uma se... Aqui na letra A, a divisão for feita em partes diretamente proporcionais a 8, 5 e 7. Então, a divisão tem que ser feita em partes proporcionais a estes números. Então, é claro que o maior número iria receber a maior porção, assim como o menor número, a menor parte. E na letra B, se a divisão for feita em partes inversamente proporcionais a estes números aqui, ao 5, ao 2 e 10. Neste caso, como ele está falando de inversamente proporcionais aqui, então a divisão será feita de uma maneira que o número 2, que é o menor, vai receber a maior porção, a maior parte da divisão. O número 10, que é o menor, aliás, o número 10, que é o maior número, vai receber a menor parte, porque ele está falando em inversamente proporcional. Beleza? Então vamos fazer aqui, ó, na letra A. Como que a gente vai pensar quando tiver um probleminha assim? O valor 1.280 ele tem que ser dividido em partes. Não adianta você dividir ali o 1.280 por 8, ou por 5, ou por 7, que essas partes vão ser diretamente proporcionais. Aliás, vai dar inversamente ali, né? Afinal, vai ficar tudo errado. Não vai dar certo. Agora, quando você tem o K, você tem que ter uma constante de proporcionalidade, que vai ser esse K aqui, ó. O K, ele vai ser a constante que vai estar multiplicando estes números aqui. Tá? Então, imaginando que este valor aqui seja dividido ali, um certo número de partes, e aí você tem aquele valor, o resultado daquilo. E aquilo vai ser multiplicado por 8, o valor, esse que eu estou falando, né, esse valor, que é o K, vai ser multiplicado por 8, por 5 e por 7. Já que ele quer que eu divida esta quantia em partes diretamente proporcionais a estes números, então quer dizer que este valor, que é a constante, vai ficar proporcional aqui ao 8, eu vou multiplicá-la por 8, vou multiplicar por 5 e vou multiplicar por 7. E no total, a soma destes 3 valores tem que dar o 1.280. Pronto. Basta eu fazer uma equação assim, então. 8, né? Estes números aqui vezes essa constante, 8K, mais o 5K mais o 7K, igual a 1.280. Bom, resolvendo isso daqui, 8 mais 5 mais 17, né? 8 mais 17 aqui vai dar 15, 15 mais 5, 20. 20K igual a 1.280. 1.280 dividido por 10 dá 128, dividido por 2 vai dar 64, né? K igual a 64. Bom, agora eu posso descobrir quanto cada número aqui vai ganhar, entre aspas, né? Ou seja, a proporção deste valor para cada número. Eu descobri só a constante. Quanto que vai ser essa porção aqui? O valor que vai receber este aqui e este aqui. Bom, coloca aqui, ó, 8K. 8K é 8 vezes K, 8 vezes 64. 8 vezes 64 vai dar 512. 5K. O 5K é 5 vezes K, é 5 vezes 64, certo? Vai dar 320. E o 7K, 7 vezes 64, vai dar 448. Perceba que ao somar aqui 512 mais o 320 mais o 448, eu vou ter 1.280. Vai dar exatamente o valor. Ou seja, dividindo este valor em partes proporcionais a 5, 8 e 7, cada parte vai receber esta quantia.
Compreendido? Então, vamos pensar aqui assim, ó. Tá aqui, né, para você verificar ali as respostas dos valores. E agora, vamos pensar se forem inversamente proporcionais. Bom, neste caso, nós vamos fazer a divisão, né? Vai ser a constante dividido por 5, a constante dividido por 2 e a constante dividido por 10, por estes números. E somando estas partes, nós vamos obter o 1280. Vamos resolver isso aqui. Para resolver isso aqui, a gente precisa ter o mesmo denominador aqui embaixo, né? Tanto do lado esquerdo, quanto do lado direito também. Porque assim, nós podemos depois eliminar o denominador da fração e ficar só com os valores que estão nos numeradores. Bom, então, para encontrar um denominador comum aqui, nós temos que tirar o mínimo múltiplo comum. Entre quem? Entre o 5, o 2 e o 10. E como que a gente faz o mínimo múltiplo comum mesmo? Vamos lá, fazer aqui no videozinho. Nós vamos fatorar estes valores, né? O 5, o 2 e o 10. Vamos escrevê-los aqui, então, numa ordem crescente, o 2, o 5 e o 10, e fazer a fatoração. Ó, vou dividir por 2 primeiro. Aqui nós vamos utilizar sempre o número primo no lado direito, né? 2 dividido por 2 fica 1, o 5 não dá porque é ímpar, repete, e 10 dividido por 2 fica 5. E aí, dividindo por 5, 5 por 5 dá 1, aqui dá 1. Agora basta multiplicar os valores que estão aqui, né? 2 e o 5. 2 vezes 5 dá 10. Então quer dizer que o denominador comum aqui vai ser 10 para todo mundo. Então no lugar do 5 aqui vai ficar um 10, no lugar do 2 vai ficar um 10, no lugar do 10 continua 10. E aqui embaixo não tinha nenhum número. Se não aparecia ali, é porque o número que está ali é 1, né? A gente já sabe disso. E no lugar do 1 ficou 10. Então, ó, como eu coloquei um 10 ali embaixo, né? Multipliquei 1 por 10, já multipliquei em cima também por 10. Era 1280, agora ficou 12.800. Tudo bem? Coloquei um 0 do lado direito ali e um 0 à direita do 1 que já estava ali, né? Só acrescentei um 0 em cima e um 0 embaixo. Tudo que eu faço em cima e embaixo, se tratando de fração, não altera o valor da fração, né? E aqui, quais serão os novos numeradores agora? Bom, aqui era 5 e ficou 10, né? Para o 5 virar 10, eu tive que multiplicar esse 5 por 2. 5 vezes 2 vai dar 10. Então, o K eu vou multiplicar por 2 também, vai ficar 2K. O 2, para virar 10, eu multipliquei ele por 5. 2 vezes 5 dá 10. Então, K vezes 5 vai dar 5K. E esse 10 não mudou, então aqui em cima também não vai mudar, continua K. Beleza. Agora, basta eu eliminar os denominadores. E aí eu tenho esta equação aqui, ó, só com os valores que estão nos numeradores. 2K mais 5K dá 7K. Mais 1K, 8K. 8K é igual a 12.800. Basta dividir por 8 em ambos os lados. E nós vamos ter aqui K igual a 1.600, né? 12.800 dividido por 8 dá 1.600. Perceba que este valor é bem maior do que o 1.280 lá, que é o valor inicial, né? Que nós temos esse aqui, ó, que temos que efetuar a divisão. Temos que dividir esse e descobrir as partes que vão para o 5, para o 2 e para o 10. Então agora eu vou pegar este valor aqui, o 1.600, e vou dividir aqui por 5, por 2 e por 10. Vamos fazer isso aqui no novo slide. 1.600 dividido por 5, por 2 e por 10 tem que dar isso aqui. 1.600 dividido por 5 vai ficar 320. 1.600 dividido por 2 aqui vai ficar 800. E 1.600 dividido por 10 fica 160. Ao somarmos aqui 320, 800 e o 160, dá o 1.280. Então, o 320, vamos pensar aqui, ó, o 800 é a parte que vai receber o número 2, porque ele pediu para que fossem partes inversamente proporcionais. Então, o menor número vai receber a maior quantia. O maior número, que é o 10, vai receber a menor quantia. Bom, agora é com você. Eu tenho aqui um probleminha, este aqui, o número 1. Um supermercado solicita mercadorias à fábrica, de acordo com a quantidade de produtos do estoque que foi vendida. O entregador da fábrica transporta apenas 350 pacotes por vez, e as entregas são feitas de forma diretamente proporcional à quantidade de produtos que acabou no estoque. Ó, essa informação é importante. As entregas são feitas de forma diretamente proporcional à quantidade de produtos que acabou no estoque. Tá? Então, sabendo que em um dia esgotaram-se 20 pacotes de um produto A, 35 pacotes de um produto B e 15 pacotes de um produto C, quantos produtos de cada o entregador deverá levar ao supermercado? Volto a dizer aqui, ó. Ele vai entregar a quantidade de cada produto que ele vai entregar no mercado.
está diretamente proporcional a essas quantidades que ele falou aqui. Então eu vou dar um tempo para você pensar e daqui a pouco a gente volta para corrigir. Conseguiu resolver? Vamos ver como é que a gente vai fazer isso aqui então. Olha só, eu tenho que num dia lá acabou 20 pacotes do produto A, 35 pacotes do produto B e 15 pacotes do produto C. E ele pode levar até 350 pacotes. Então, quantos pacotes de cada produto ele vai levar?
O que eu vou fazer aqui? Vou fazer que a quantidade de pacotes que ele vai levar está diretamente proporcional aos números 25, 35 e 15, que são esses aqui. Quer dizer, se num dia acabou 35 pacotes do produto B e 15 pacotes do produto C, quer dizer que estão comprando mais pacotes do produto B. Então, faz mais sentido levar mais pacotes do produto B do que do produto C. Mas que quantidade a mais de pacotes do produto B e que quantidade do produto C, né? Ou que quantidade do produto A? Então é isso que a gente vai descobrir. Eu vou colocar aqui esta constante, né, a nossa constante K, ela está diretamente proporcional a essas quantidades aqui. Diretamente proporcional, então eu vou multiplicar aqui. Ó. 20K mais 35K mais 15K tem que dar 350, porque ele só pode levar no máximo 350 pacotes no total. Beleza. Então, 25 mais 35 dá 55, mais 15 dá 70. 70K é igual a 350. Ó, você pode dividir já por 10 aqui de ambos os lados, né? Vai ficar 35 dividido por 7, que dá 5. Opa, K igual a 5. Agora, eu sei que tem que levar quanto? 20K, 20 vezes 5, que vai dar 100 pacotes do produto A. 35K, 35 vezes 5, 175 pacotes do produto B. E 15K, 15 vezes 5, 75 pacotes do produto C. Certo? Bom, então vamos em frente. Vamos ao nosso problema número 2 agora. Agora é um problema de regra de 3 composta. Você lembra aí da aula anterior, né? Para produzir 7.200 panfletos, uma gráfica utiliza 3 máquinas de mesmo rendimento que realizam a impressão em 16 minutos para atender a uma encomenda de 15.000 panfletos como esses. Se a gráfica utilizar 5 máquinas com o mesmo rendimento das anteriores, quantos minutos serão necessários para a impressão? Eu vou dar um tempo para você pensar nesse aí também e daqui a pouco a gente volta para corrigir.
Vamos lá, vamos corrigir aqui. Vamos ver se você acertou, se você lembrou da regra de 3 composta da nossa aula anterior. Olha só. Primeiro, vamos ver quais e quantas são as grandezas que aparecem aqui nessa situação, né? Então, nós temos o quê? Nós temos panfletos, o número de panfletos é uma grandeza. A gráfica utiliza 3 máquinas, o número de máquinas é outra grandeza. E o tempo aqui, ó, 16 minutos. Então, o tempo aqui é outra grandeza. Beleza. Então, nós vamos construir aquela tabelinha. Quantidade de panfletos, quantidade de máquinas e tempo. As nossas 3 grandezas. Então, 3 colunas, 3 grandezas. E aqui nós vamos colocar as duas situações, né? No primeiro momento eram 7.200 panfletos, utilizava 3 máquinas e levava um tempo de 16 minutos. E agora? Agora ela quer produzir 15.000 panfletos, para isso ela vai utilizar 5 máquinas, aumentou o número de máquinas, e quer saber qual vai ser o tempo necessário. Bom, o que nós vamos fazer agora? Vamos analisar se, na hora de montar a equação, analisando com a questão aqui da coluna que tem o x, que é o tempo, vamos ver se essas outras duas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, vou colocar aqui. O 7.200 aqui, ó, a quantidade de panfletos. Essa flechinha significa que aumentou, né? Eram 7.200 e agora nós queremos imprimir 15.000 panfletos. Quer dizer, aumentou o número de panfletos. Aumentou o número de panfletos, esquece aqui a quantidade de máquinas. Agora pensa só no tempo aqui, ó. Pensa assim, se para imprimir 7.200 panfletos levava 16 minutos, esquece a quantidade de máquinas, imaginando que temos a mesma quantidade de máquinas. Então, para imprimir 15.000 panfletos, vai demorar mais tempo ou menos tempo? Vai demorar mais tempo, certo? Vai aumentar também a quantidade do tempo. Né? Para imprimir mais panfletos vai demorar mais. Então, aumentou aqui a quantidade de panfletos e vai aumentar o tempo. Opa, aumentaram as duas grandezas. O que significa que se aumentou uma e aumentou a outra também, são diretamente proporcionais. Então, nós vamos escrever como a equação? Vamos escrever o 16 e o x do mesmo jeito, e o 7.200 sobre 15.000 aqui, né? Do jeito que está aqui, ó. Agora, analisando aqui, né? Deixa eu voltar um pouco aqui. Analisando a quantidade de máquinas com o tempo. A quantidade de máquinas agora aumentou. Então, nós imaginando lá uma quantidade de panfletos, né? 10.000 panfletos, por exemplo. Para imprimir 10.000 panfletos com 3 máquinas, o tempo era de 16 minutos. Agora, para imprimir os mesmos 10.000 panfletos, agora eu tenho 5 máquinas, tenho mais máquinas trabalhando. Então, vai levar o mesmo tempo ou vai diminuir o tempo? Vai diminuir, né? Se eu tenho mais máquinas para imprimir a mesma quantidade de panfletos, o tempo vai ser menor. Então, vai diminuir o tempo. Quer dizer que o número de máquinas aqui, quando aumenta, o tempo diminui. Significa que se uma grandeza aumenta e a outra diminui, elas são inversamente proporcionais. Opa! Inversamente proporcionais. Então, quer dizer que esta grandeza aqui, ó, o 3/5, eu vou colocar invertido aqui, ó, o 5 em cima e o 3 embaixo, porque ela está inversa à grandeza tempo. E o tempo eu vou colocar do mesmo jeito que eu li, o 16 em cima e o x embaixo. E agora, basta resolvermos essa equação, né? Vamos resolver aqui. Primeiro, 7.200 vezes 5, 36.000. Vamos fazer a multiplicação. 15.000 vezes 3, 45.000. Aqui permanece o 16 e o x. E agora, eu posso passar esse x agora multiplicando aqui, né? Não, multiplica aqui o 36.000 e o 45.000 fica multiplicando lá o 16.000. É isso que eu vou fazer aqui. E, ao mesmo tempo, eu já posso simplificar. Ó. Divide aqui por 1.000 e divide por 1.000 fica 36 sobre 45. E aí, 36 vezes x e 45 vezes 16. 45 vezes 16 vai dar 720. Já coloquei ali o resultado. Agora, dividindo por 36 aqui e do lado direito também, 36x dividido por 36 fica x e 720 dividido por 36 vai ficar 20 minutos. Quer dizer, então, que para imprimir 15.000 panfletos, com 5 máquinas, o tempo que vai gastar vai ser de 20 minutos. Joia? Então, vamos ao próximo aqui agora. Problema número 3. Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas, quando o reservatório está cheio.
Essa indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas, quando o reservatório estiver cheio, né? Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos que já existem no reservatório que já existe, né? E qual deverá ser, então, a quantidade de ralos no novo reservatório? Vou dar um tempo para você pensar nessa e já já a gente volta. E aí, conseguiu descobrir a quantidade de ralos que vai ser necessária no novo reservatório? Vamos ver aqui. Vamos mudar aqui para esse slide. Então, a capacidade era de 900 metros cúbicos, escoando 6 ralos, dura 6 horas. E agora, no reservatório de 500 metros cúbicos, ele quer que essa água seja escoada em 4 horas. Então, quanto vai ser o número de ralos que será necessário ali? Vamos montar aqui a nossa tabelinha com as grandezas, que é a capacidade, que ele disse aqui, de 900 metros cúbicos, número de ralos, 6, né? Para o reservatório de 900 aqui são 6 ralos, e o tempo para escoar toda essa água é de 6 horas. Isso no primeiro momento. Agora, para a capacidade de 500 metros cúbicos aqui, do novo reservatório, né? Utilizando quantos ralos? Não sei, então vai ser X. E o tempo? Um tempo de 4 horas ele quer levar, quer que esse tempo de escoamento da água dure 4 horas. Então, 4. Joia. Agora vamos fazer o quê? Vamos analisar
se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais à grandeza que está o x, que é o número de ralos. Beleza, vou colocar aqui já a grandeza com o número de ralos, que é o 6 em cima e o x embaixo, do jeitinho que está ali. E agora vamos analisar aqui, ó, a capacidade. Analisando a capacidade com o número de ralos. Esquece o tempo é o mesmo, tá? Quando eu tenho que escoar 900 metros cúbicos de água, consigo escoar ali em 6 ralos. Imaginando agora que eu tenha que escoar 500 metros cúbicos de água. Quer dizer, diminuiu a quantidade de água que eu tenho que escoar, né? Eu vou precisar de 6 ralos? Ou conseguiria fazer com menos? Para levar o mesmo tempo. Imaginando que tem que levar o mesmo tempo. Se tem que levar o mesmo tempo, então eu precisaria de menos ralos aqui para escoar 500 metros cúbicos, né? Porque é uma capacidade menor, né? Um volume menor aqui de água. Joia! Então, vai diminuir aqui e vai diminuir aqui também. Isso significa que são diretamente proporcionais. Eu vou escrever lá na equação do jeito que está aqui, o 900 em cima e o 500 embaixo, no denominador lá da fração. Agora, analisando o tempo e a quantidade de ralos. Esquece aqui a capacidade. Tá? Então, para escoar uma quantidade de água lá, 1000 metros cúbicos, por exemplo, eu utilizava 6 ralos, levava 6 horas. Agora, a mesma quantidade lá, 1000 metros cúbicos, para levar um tempo de 4 horas, quer dizer, para ir mais rápido, eu vou precisar de mais ralos ou menos ralos? Vou precisar de mais, né? Mais ralos para escoar a água mais rápido, já que o tempo vai ter que diminuir. Então, diminuindo o tempo, eu vou precisar de mais ralos. Vou diminuir essa grandeza aqui do tempo, vou aumentar a grandeza aqui do número de ralos. Então, significa que são inversamente proporcionais. Então, o 6 e o 4 aqui eu vou inverter e vou colocar o 4 em cima e o 6 embaixo lá no denominador. Inverte. Joia? Agora é só resolver a equação. Importante você analisar essa primeira parte que é um pouco né, não é tão legal para alguns, né, porque a gente gosta mais, porém é necessário, bem necessário, tá bom? Então, resolvendo agora a equação, vamos já simplificar aqui, ó. 900 e 500 dá para a gente dividir aqui por 100, né, em cima e embaixo, aí fica 9 e o 5, já fica mais fácil de fazer a multiplicação. 9 vezes 4, 32, e 5 vezes 6, aliás, 9 vezes 4, 36, né, desculpa aí. 9 vezes 4, 36, e 5 vezes 6, 30. Então, ó, o 36 vai ficar multiplicando o x aqui, ó. O x passa aqui multiplicando o 36, fica x vezes 36. E o 5 vezes 6 que dá 30, o 30 fica multiplicando o 6 aqui do lado esquerdo, 6 vezes 30. 6 vezes 30 dá 180. E o 180 vai ficar dividido por 36, e aqui também dividido por 36, né? E aqui fica x, e 180 dividido por 36 vai dar 5 ralos. Então, quer dizer que a quantidade de ralos necessária aqui para escoar 500 metros cúbicos num tempo de 4 horas vai ser de 5 ralos. Certo? Então, agora eu tenho aqui o problema 4 para você. Olha só, um pacote com 35 cadernos de 60 páginas pesa 27 quilos. Quanto pesa, entre aspas, né? A gente já viu aí que o certo, o correto ali, o termo ali é a massa do pacote, mas a gente já está tão acostumado cotidianamente, né, a falar peso, então eu fiz questão ali de colocar entre aspas. Quanto pesa um pacote de 40 cadernos de 70 páginas. Vou dar um tempo para você pensar e daqui a pouco a gente volta.
E aí, conseguiu descobrir? Vamos lá. Olha só, primeiro eu vou fazer aquela nossa tradicional tabelinha com as grandezas. Número de cadernos, número de páginas e a massa ali, né? Peso não, ali eu coloquei a massa, em quilogramas. Bom, quando tem 35 cadernos com 60 páginas, a massa é de 27 quilos. Agora, aqui, quando eu tiver 40 cadernos com 70 páginas, quanto vai ser a massa desses pacotes todos juntos, né? Desses cadernos todos juntos? Então, vamos analisar aqui, 27, vou colocar o 27 sobre x, e aqui o número de cadernos. O número de cadernos aumentou. Então, vai de 35 para 40 cadernos. Se agora o número de cadernos vai ser maior, será que o peso ali vai aumentar? Vai, né? Carregar mais cadernos, então vai aumentar a massa também. Então vai ser diretamente proporcional. Número de páginas. O número de páginas aumentou, ó. De 60 foi para 70. Se aumentar o número de páginas, vai deixar o caderno mais pesado? Vai também, né? Então também vai aumentar, então também diretamente proporcional. A nossa equação vai ficar como está aqui na tabela, né? Com o 27 sobre x de um dos lados do igual e essas duas grandezas aqui, 35 sobre 40 e o 60 sobre 70, multiplicando ali do outro lado da equação. Agora, multiplicando aqui 35 por 60, nós obtemos 2.100. E 40 por 70, 2.800. Já podemos simplificar aqui por 100, né? Fica 21 sobre 28, ó. Você observa que também poderíamos simplificar por 7 aqui, né? Fica mais fácil. Mas vamos resolver direto. X vezes 21, ou 21 vezes x, e 28 vezes 27. Tá aqui, ó. 21x igual a 28 vezes 27, deu 756. Opa, agora é só dividir por 21, e aqui por 21 também, 756 dividido por 21, 36 quilogramas. Quer dizer que agora, então, a massa ali, peso, entre aspas, né, do nosso pacote todo com 40 cadernos de 70 páginas cada caderno vai ser de 36 quilogramas. Beleza? Então, tá aí a resposta. Agora, o nosso último probleminha da aula de hoje. Um ciclista pedalando 3 horas por dia percorre 150 quilômetros em 4 dias. Pedalando 4 horas por dia, em quantos dias faria uma viagem de 400 quilômetros? 400 quilômetros é bastante tempo aí, né, para pedalar. Vou dar um tempo para você fazer aí, daqui a pouco a gente volta para corrigir. Vamos corrigir aqui, vamos fazer a nossa tabela com as grandezas. Então, horas pedalando por dia, no início foram 3 horas. Ele percorre 150 quilômetros em 4 dias. Então, agora pedalando 4 horas por dia, vou colocar aqui, em quantos dias, então, x dias, ele conseguiria percorrer 400 quilômetros. Vamos montar aqui 4 sobre x,
Analisando aqui, ó, aumentou o número de dias. Se aumenta o número de dias, aqui os dias de viagem, aliás, as horas por dia, né? Desculpa. Aumentou o número de horas pedalando por dia. Então ele vai pedalar 4 horas por dia. Imaginando que ele tem que fazer a mesma distância. Se ele vai aumentar o número de horas pedalando por dia, vai diminuir o número de dias, né? Se ele vai ficar mais tempo pedalando todo dia, vai diminuir o número de dias da viagem. Então, aumentou um, diminuiu o outro, inversamente proporcional vai ficar o 4 em cima e o 3 embaixo. Agora aqui, a distância aumentou. Se aumentou a distância, vai aumentar o número de dias? Sim, né? Ele vai pedalar 400 km agora. Então, ele vai ter que ficar mais tempo viajando, né? Vai aumentar o número de dias se ele for pedalar o mesmo número de horas por dia. Então, aumentou uma e aumentou a outra também, são diretamente proporcionais, o 150 fica em cima e o 400 embaixo, do jeito que está na tabela ali. E aí coloquei ali o 4 sobre o x. Agora resolvendo, né? 150 vezes 4 dá 600, 3 vezes 400, 1.200, já podemos simplificar aqui por 100, ó. E aí vamos obter aqui, ó, aliás, vou dividir aqui por 600, 600 dividido por 600 fica 1, e 1.200 por 600 fica 2. E aí 1 vezes x, x, e 2 vezes 4, 8 dias. É o tempo que vai demorar a viagem aí para percorrer 400 km e pedalando 4 horas por dia. Certo? O que vimos hoje? Compreendemos a divisão em partes diretamente e inversamente proporcionais, naquele primeiro momento da nossa aula, e relembramos problemas sobre a regra de 3 composta. Para finalizar, vou deixar esse pensamento aqui para você. Ó. A vida é como andar de bicicleta. Para ter equilíbrio, é preciso se manter em movimento. Essa é profunda. E quem falou essa aí foi este cara aqui, Albert Einstein. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje e até a nossa próxima aula.